Então, como você bem disse, Ricardo, eu nasci num berço de cabeleireiros, né? Eu tenho tios, meu pai, minha mãe, tios dos meus pais que com mais de 70, 80 anos ainda executavam o ofício da profissão. Então eu nasci dentro desse berço, fui assistente dos meus pais dentro do salão, me tornei profissional. Esse ano completo 24 anos dentro da profissão, desde que me formei como profissional, mas como assistente ainda um tempo ainda maior. E então eu tive um encontro com essa área, que é o visagismo. A palavra visagismo vem de visage, né, de visão da face, nasceu na França e é um estudo que realmente faz essa avaliação não só da face, mas do look total, né, da parte corporal, da parte vestuária. Então, é de como você observa a visão que você tem da face, mas também da imagem como completo daquela pessoa. E tem uma definição que eu gosto muito, que é como um produto que tem a sua embalagem, né? Então, tem o conteúdo e a embalagem que vai falar do conteúdo. E a mesma coisa, ou não, muitas vezes está contraditório. A sério? Olha, um dos exemplos que ainda há pouco tempo falámos aqui no programa é em relação a uns chocolates. Porque há chocolates daqueles negros que, como normalmente as crianças não ligam muito àquilo, as embalagens nunca são apelativas para as crianças. Nunca aparece nem a Frozen, nunca aparece nem o Rato Mickey, nada disso. Exato. Porquê? Porque a embalagem já está feita a pensar. As crianças não gostam. E como não acham isso, ainda pioram a situação. Exato, não é exato. assim? Então, mas é justamente Não é? isso. E isso acontece com a imagem que a pessoa muitas vezes representa, através do corte de cabelo que ela tem, através da maquilhagem que a mulher ou mesmo o homem use, através da roupa, através de um óculos, de um acessório, de um colar, de um brinco. E tudo isso cria uma comunicação através desse conjunto de informações. E a humanidade ela é simbológica. Nós vivemos regidos por símbolos. E os símbolos acabam trazendo uma ação e uma reação. Então, quando você usa uma simbologia perante o espelho, aquilo te gera uma sensação. E quando você também sai na rua com aquela imagem, aquilo gera uma sensação nas pessoas. Mas qual sensação? E é o estudo do visagismo que traz isso, que é o estudo da psique da imagem, de como a imagem ela é representada por características daquilo que a pessoa muitas vezes no consciente ou no inconsciente está expressando. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes usa uma roupa muito fechada, usa um cabelo tampando o rosto, uma franja se escondendo, e aquilo ali está trazendo uma imagem de introspecção. E aí muitas vezes você vai conversar com ela e diz assim, olha, a sua comunicação, a sua embalagem está te escondendo, né? Fazendo um paralelo como você fez com o chocolate. Não está dizendo quem você é. E aí ela muitas vezes diz assim, mas não era isso que eu queria. Eu queria estar mais aberta, eu queria estar mais disponível. Então precisa colocar um cabelo que te mostre mais. Precisa colocar uma roupa que mostre um pouco de você, mostre pele. Não é algo que necessariamente tenha que ficar sensual ou demasiadamente, mas mostrar um pouco de você, mostra um pouco da tua característica e aí naturalmente as pessoas se interessam em querer conhecer você um pouco mais. Mas também acontece o contrário. Pessoas que atingem cargos ou situações dentro do mundo corporativo e que precisa de uma imagem mais formal, mais, de alguma forma, criando uma imagem de mais seriedade, de mais credibilidade, e está com uma imagem muito aberta, muito dinâmica, muito disponível, e aquilo não é condizente com o conteúdo que ela precisa ser trabalhado naquela situação. Então, Mário, porque eu cheguei a diretor de uma empresa muito novo, e à frente de uma empresa internacional. E então eu era mesmo muito novo, tinha cara de miúdo. E então o que é que eu fiz? Deixei crescer a pera e o bigode, que era para ter um ar um bocadinho mais velho, porque eu era, sem ser a minha secretária, eu era o mais novo de todos lá, na delegação. E então fiz isso, pois era sempre o fato e a gravata. O fato e a gravata foi sempre uma coisa que, a nível profissional, é uma imagem, na maioria dos casos, que eu considero que é uma imagem que nunca choca ninguém, não é? Portanto, uma pessoa de fato e gravata
Claro, não é atrás de um balcão a vender pastéis de nata, porque aí não fica condizente, Sim. não é assim? Mas numa área comercial, numa área de, mesmo de gestão ou de atendimento ao público, de serviço e isso, é uma imagem que é sempre neutra, ou seja, não há ninguém que fique chocado com aquilo. É? Embora que eu estou farto de fato e gravata já, por isso é que aqui livrei-me disso, não é? Mas foi mais por isso, porque eu acho elegante. E alguém te orientou da barba ou você mesmo intuitivamente? Mesmo. Sim, fui eu. Então, mas olha só, você tem um rosto longo, bem verticalizado, seu rosto é um hexágono. Pois, já percebi que já me estudaste dos pés à cabeça, mas vá. Posso? Podes, à vontade. Você tem um rosto longo, então você tem força em todas as suas linhas externas, pensamento, comportamento e a sua vontade. Mas as suas linhas internas, os olhos, o nariz e a boca, são linhas mais inclinadas. Então, externamente você tem traços de mais seriedade, de mais racionalidade, de mais liderança. Tudo que é mais vertical, Ricardo, vai trazer uma imagem de mais imponência, de mais liderança. Então, um prédio, uma torre, tudo que tem esse desenho retangular. Sim. É a própria simbologia. E quando nós entramos numa igreja, aquele telhado que aponta para cima te dá a sensação que aquilo te leva para o céu. Então, são sensações que você vai tendo e não adianta, não é uma questão... Muitas vezes algumas pessoas têm isso como consciente e, como eu disse, outras inconsciente. Mas isso é do ser humano, que é chamado da simbologia arquétipa, que são símbolos que estão na nossa mente, mesmo que nunca ninguém nos ensinou sobre isso. Então, a sua simbologia de força é na parte do intelecto, do comportamento e da vontade. Mas a sua parte interna, a visão, a visão, o ritmo e as palavras é mais dinâmica, é mais extrovertida, é mais informal, é mais ligada a uma parte criativa e descontraída. Que dentro desse estudo, aí já é uma parte um pouco mais... É uma parte não só ligada a um estudo mais aprofundado, mas é uma parte que muitas vezes para quem ouve pode até gerar uma certa confusão. Mas nós tratamos isso como colérico e como sanguíneo, que são estudos dos temperamentos, mas isso é um assunto mais profundo. Mas nos seus traços você tem essa parte de seriedade do pensamento, do comportamento e da vontade, mas a visão, o ritmo e as palavras é mais dinâmico, é mais descontraído, é mais informal. Então a barba, ela te fechou um pouco nessa parte das palavras para você criar mais dureza verbal, porque você colocou um pouco do quê? Como eu disse, uma retração aqui. Então, a parte dinâmica na parte verbal, você colocou um pouco mais de seriedade. E isso trouxe, mesmo inconsciente, você fez, trouxe uma imagem um pouco mais de seriedade e de credibilidade. Perfeito. E é esse o trabalho do visagista. E se você deixar uma barba comprida, você fica até um pouco agressivo. Então, assim, se você deixar uma barba muito retangular, você cria uma imagem um pouco agressiva. Então, aí sai um pouco da seriedade para um pouco dessa imponência, de uma imagem até um pouco incisiva. Então, essa simbologia... Não muito para o meu caso, não é? Aqui. Mas, por exemplo, se você quiser uma barba mais dinâmica, mais moderna, se você cortar ela mais triangular e tiver menos bigode, menos tampando os lábios, você cria uma imagem de mais dinamismo. Então, você coloca essa sua parte mais forte da vontade para um pouco mais de reverência. Então, são coisas que se usa para criar personagens, né? Então, isso tem tudo a ver com a profissão da pessoa, não é? Tudo a ver com a profissão da pessoa. Tem um ponto que eu costumo usar muito. Quando você vai para uma produção do cinema, do teatro, da televisão, o diretor, ele cria características para aquele personagem. Então, se ele vai ser agressivo, se ele vai ser líder, se ele vai ser introvertido, se ele vai ser artístico, se ele vai ser um pouco mais melancólico. O autor, ele vai criando as características do personagem. E aí é a hora que o visagista entra para conectar aquilo que o diretor criou, que o autor do personagem criou, para criar a imagem que aquela pessoa vai precisar representar. E aí por isso que nós, muitas vezes assistindo filmes ou séries, você se surpreende de falar, nossa, esse aí é o ator tal, eu não estava reconhecendo ele nos primeiros, sei lá, 10 segundos, 15 segundos. Por quê? Porque o visagista ele vai fazer isso, ele tem o papel de desconstruir, talvez, uma imagem para construir uma sensação para quem está assistindo. E quando nós falamos isso no salão de beleza, ou no dia a dia, todo mundo é um personagem. A dona de casa é uma personagem, o executivo é um personagem. Mas será que aquela imagem do personagem executivo ou daquela dona de casa está condizente com o que ela quer expressar?
Então, a grande pergunta do visagista é o que você quer expressar com a imagem. E aí, através disso, ele elabora a composição com os elementos necessários. Imagino que vocês nas novelas brasileiras já fazem isso há décadas. Ah, sim. Não, o visagismo no Brasil, até por Portugal está muito próximo da França, a gente imaginava que, eu imaginava que ainda tinha mais o trabalho do visagismo sendo executado aqui com maior frequência. Mas eu tenho visto que tem crescido, tem tido uma procura cada vez maior, mas no Brasil, por exemplo, o meu salão no Brasil, o primeiro passo da entrada do cliente era através de uma consultoria de imagem, era através do visagismo. Então, levava para uma sala reservada, fazia todo o estudo da imagem da pessoa, entrava em todos os detalhes, e aí a pergunta que não poderia faltar: o que você quer expressar com a sua imagem? Ah, eu sou muito jovem e estou com um cargo de muita seriedade, então vamos por esse caminho. Então, você cria um projeto para o cliente. Quando se fala do cinema, do teatro, da televisão, com as novelas, aí já é uma coisa que tem que ser quase que obrigatório para criar uma sintonia. Claro, porque essas são áreas que sempre houve isso, né? A televisão, principalmente a televisão e cinema, não é? Sim, sim. Por isso já é uma coisa muito habitual. Agora, isso aplicado no dia-a-dia é que já é um bocadinho mais novidade para a gente, né? Na pessoa, no comum, que não vai se apresentar à frente de uma multidão, né? Ou seja o que for, já não há tanto essa cultura. Mas com a era digital agora as pessoas estão fazendo mais selfie, mais fotos, mais vídeos e as pessoas estão se preocupando mais como elas estão aparecendo. Então, a gente olhando para trás, a gente consegue olhar para frente como isso acaba impactando. Muitas coisas eram reservadas a uma parte da pirâmide só, né? De conhecimento, de conteúdo e de informação. Então, algumas coisas eram tratadas só para algum grupo de artistas ou de pessoas que precisam, teoricamente, mais. Mas com a divulgação dos conceitos... também. Exato, cargos políticos. Com a divulgação dos conceitos, isso tem se abrangido cada vez mais. Então, o acesso agora está cada vez mais fácil. E as pessoas também já não causam tanta estranheza. Já, opa, quero ouvir isso aí, quero saber um pouquinho, quero conhecer. Pois, porque eu imagino que as pessoas, digamos, da alta sociedade já têm essa preocupação há muito tempo. Sim. Né? Até porque eles muitas vezes transmitem uma imagem que não é propriamente o que está lá dentro. Sim, né? sim. E há essa preocupação. Agora, o teu trabalho aqui em Portugal é com o objetivo de atingir que camada da sociedade? É tudo? Qual é o teu público-alvo? Então, olha que interessante. O público-alvo realmente é para quem busca produtos que possam trazer uma facilidade para que a pessoa possa cuidar da imagem de uma maneira mais prática, mais rápida e que ela mesma tenha condição de fazer. Então, que ela, claro que vá ao salão, que vá fazer os tratamentos, mas que ela possa fazer uma manutenção em casa e que ela possa, de alguma forma, cuidar da imagem dela e ter os 365 dias o que nós chamamos de uma independência visual. Então, é um empoderamento. Então, o meu trabalho realmente é estar nas lojas, fazendo um trabalho de aconselhamento. Então, eu faço todo um estudo do visagismo, recomendo os produtos que a pessoa precisa para que ela possa tratar do cabelo, tratar da imagem dela e ela vai fazer essa manutenção baseado nessas orientações. Então, é criar realmente essa percepção de que a pessoa pode, né, fazendo um investimento, usando da maneira correta, porque todo o nosso trabalho é ensinar como se aplica, a quantidade certa, se divide o cabelo ou se não divide, se reparte o cabelo para a esquerda ou para a direita, em que momento usa uma polpa ou não. Tudo isso para que a pessoa possa entender como a imagem dela ajuda ela a se representar.